Segundo Reis, capítulo 14. A palavra do Senhor nos diz, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o 14, ok? No segundo ano do reinado de Joás, ou Jeoás, filho de Acasias, rei de Israel, Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E preste atenção aqui, o nome da sua mãe era Jeoada, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, que foi seu antecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados, o povo continuava oferecendo sacrifícios e queimando incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob o seu pleno controle e o poder, mandou executar os oficiais que haviam ali assassinado o rei, o seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com aquilo que está escrito no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais, preste atenção, os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no vale de Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jequitoel, ou Jequitel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeocás, neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou um mensageiro, uma mensagem ao cedro do Líbano: dê a sua filha em casamento ao meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano e veio, preste atenção, e pisoteou o espinheiro. De fato você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa, porque provocar uma desgraça é o que você fará também sobre todo Judá, ou toda Judá, que será levada à ruína. Amazias não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e os seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Jeoás, neto de Acasias, de Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro e de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Eu quero orar por você nesta noite. Podemos amenizar as luzes agora. Meu Deus, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, porque o Senhor traz um povo que se chama pelo teu nome. Meu Deus, nada tem a ver com quem toca, com quem canta, com quem ministra. Não são as habilidades, Senhor, de um oratório, de um pregador que farão a diferença, mas é a tua presença. Eu reconheço, Pai, que sem ti eu nada sou e sem ti eu nada posso fazer. Que eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer. Mas existe um povo aqui, Deus, que veio por causa da tua presença, atraído pela tua glória. E nós sabemos que o poder está na tua palavra, de curar, de libertar, Senhor, de trazer restauração e restituição. Então seja glorificado, use a minha vida e a vida do Fernandinho para a glória do teu nome. Se você crê que o Senhor está aqui, e Ele é aquele que continuará falando contigo, aplauda mais uma vez ao Rei da Glória. Oh, aleluia! Tu és lindo, Jesus.
Meus lindos, muitas vezes quando nós lemos um texto bíblico dessa natureza, é necessário que haja uma explanação para que você possa entender o contexto do que estava acontecendo. São tantos nomes, Jeoacás, Amazias e tantos nomes que, quem são esses? O que estava acontecendo? Mas tudo Deus vai trazer à tona nesta noite. Mas antes de entrarmos nesse texto bíblico, eu falei sobre o tema da ministração, que é como evitar uma grande destruição. Porque em uma proporção maior ou menor, todos nós já nos sentimos lesionados e destruídos em alguma área da nossa vida. Não somos destruídos e não estamos, mas em algum momento da nossa vida, algo foi destruído. Talvez um trabalho que você sonhava e não deu certo. Talvez um ministério que você se engajou e não fluiu. Talvez um relacionamento, tanto com um homem, com uma mulher para casar, que você achava que era o varão da sua vida, ou a varoa, e não era. Como também um relacionamento com amigos, que você achava que eram amigos, e depois você viu que não eram os amigos que você esperava. Talvez algo relacionado às suas expectativas de sonho, em ter uma vida financeira próspera, em poder ver a sua família restaurada, porque você começou a ver sinais na sua casa de que havia quebrantamento, restauração, restituição. Você começou a ver sinais à sua volta que as coisas estavam melhorando, aquilo que estava te levando a uma depressão, aquilo que estava te levando a estar para baixo, sem alegria, sem motivação. E de repente, quando você começou a se animar, parece que a vida, a circunstância, Satanás, ou até uma escolha errada, puxou o tapete. Você se sentiu saindo da nota 10 e voltando para o 0. Então todos nós, se fôssemos abrir as nossas bocas aqui, até em relação à nossa saúde física, eu tenho certeza que cada um tem um testemunho para contar. Eu tenho certeza que além da presença de Deus que te atraiu até a igreja, também algo mais te atraiu. Ouvir Deus para saber o que fazer diante daquilo que você estava enfrentando. Porque a palavra é um norte que nós precisamos. Eu não vou usar bússola porque já é antigo, mas é o GPS. E nós não queremos errar, porque já provamos o quanto sofremos quando fazemos escolhas erradas. E nós agora queremos acertar. Se errarmos, que seja por acidente, porque somos seres humanos e não somos perfeitos. Mas queremos fazer de tudo para que o Senhor não apenas nos aprove, mas para que Ele também nos respalde. Então destruições já foram geradas na minha e na sua vida. Só que o grande problema de muita gente, Mila, é que as pessoas elas passam por processos difíceis e elas não aprendem com esses processos a serem mais cautelosas, mais prudentes, mais seletas, mais cuidadosas. Continuam se expondo demasiadamente, continuam confiando em todo mundo, continuam tendo as mesmas atitudes, como se aquilo que elas tivessem passado, se for para melhorar e ser como Cristo, amar, a Bíblia diz: o que depender de vós, não vos canseis de fazer o bem, porque fazendo isto, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Então amar pessoas, se dedicar a pessoas, abraçar pessoas, acolher pessoas, não é errado. Não é errado você ter essa natureza de caráter. Não é errado você parecer com Jesus. Pelo contrário, é certo. Sem criar nenhuma expectativa e sem esperar nenhum retorno. O que vier é consequência. Se não vier daquela pessoa, os céus não fecham os olhos, virá de outra parte. Mas eu não me refiro a você fazer o bem. Eu me refiro a você vir para a igreja, ouvir uma palavra que você disse, era isso que eu precisava ouvir. E de repente, quando você sai, na primeira investida que você tem do inimigo, você não consegue colocar em prática aquilo que você ouviu. O temperamento fala mais forte. O sentimento de vingança, o sentimento de dar o retorno, de dar o troco, fala mais forte.
E nós precisamos hoje amadurecermos, porque eu não acredito, eu estou falando de um modo geral, não para a igreja Encontro das Águas, mas eu estou falando para os cristãos, aqueles que seguem a Jesus. Eu não acredito que nós teremos estrutura para enfrentar o mundo, o Brasil e todas as circunstâncias econômicas e sociais, se nós não tivermos maturidade e resistência. E se não tivermos essa maturidade, precisamos buscar ter. Por quê? Porque caso isso não aconteça, nós só vamos nos sobrecarregar e trazermos mais sofrimento para nós. Então, se destruições já aconteceram, você pode evitar que elas continuem acontecendo. Você pode evitar que elas aumentem. Você pode evitar um dano mais profundo. Um câncer, quando descoberto no começo, é mais fácil de ser tratado do que quando já existe metástase e a pessoa já está totalmente ali infectada com uma enfermidade ou já com câncer espalhado. Por isso que é importante que você sempre se exponha na presença de Deus. Deixa eu contar uma história, e vocês sabem que essa história ainda não é a pregação, pois a gente começa a aplicar e bota para torar dentro daquilo que Deus ministrou ao nosso coração. Haviam dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Todos eram hebreus. Por uma questão territorial, houve uma separação. O reino do norte tinha como capital Samaria, e foi marcada por muitos reis ímpios, mas também por reis bons. O reino do sul tinha como capital Judá, Jerusalém, e teve muitos reis que seguiram ao Senhor. Então, na sucessão de reis, nós tínhamos aqui e temos nessa história Jeoás como rei de Israel, e temos Amazias, filho de Joás, da descendência de Davi, como rei de Judá, rei ali de Judá, do reino do sul, e temos ali Jeoás, rei de Israel e rei de Samaria. Então o que acontece? A palavra diz aqui, começa dizendo que Amazias começou a reinar com 25 anos, era muito jovem, mas já aprendeu muito com aquilo que ele viu. A Bíblia diz que ele fez o que o Senhor aprovava, não com plenitude, porque ele deixou no meio dos filhos de Israel, ali em Judá, altares que foram levantados a outros deuses. Então ele foi um rei que ele agiu com parcialidade, ele ficou em cima do muro, ele foi morno, ele não fez totalmente aquilo que Deus mandou ele fazer, ele não limpou o arraial, ele não limpou a casa, ele não voltou o coração do povo totalmente para o Senhor. Ao mesmo tempo que o povo servia a Deus, o povo também sacrificava a outros ídolos. E de repente chegou um momento que mesmo assim Deus era com ele, que ele se sentiu no controle, porque tudo que ele estava fazendo estava dando certo, as vitórias eram alcançadas, ele estava tendo uma boa desenvoltura como rei, ele era carismático, ele estava governando bem. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. E se existe um dos sentimentos mais destruidores no coração do ser humano, é a vaidade de caráter. Estou falando do caráter. É quando você acha que já é o tampa. É quando você acha que já amadureceu bastante. É quando você acha que já aprendeu. Aprendeu, mas enquanto eu viver nessa terra, eu tenho algo a aprender, eu tenho algo a melhorar. Você tem algo para me ensinar, eu tenho algo para te ensinar. A autossuficiência jamais pode estar em nós. O que tem que existir em nós é a suficiência que vem do alto. É entendermos que Deus é para nós o que nós precisamos, que Ele é suficiente, que Ele é a fonte, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que Ele é quem me inspira, que a sua palavra, como disse Paulo a Timóteo,
ela é perfeita, ela é totalmente inspirada e apta para corrigir, redarguir, para que todo homem perfeito, está escrito, seja perfeitamente instruído em toda a justiça. Então naquele momento, Amazias se sentiu no controle. Primeira coisa que tem que ser evitada, para que a destruição não aumente, é quando você se acha o cara e a moça. Mas não é para ser vitimista, não é para ser hipócrita e dizer eu sou um lixo, eu não sou nada. Você não é. Você é príncipe, você é princesa. Você não é cauda, você é cabeça. Você ao mesmo tempo que tem que crer no Deus que nos faz prosperar, você precisa também entender que Deus faz prosperar aqueles que caminham alinhados com a sua palavra. Não podemos pregar uma doutrina de prosperidade antibíblica. Deus é o Deus que nos faz prosperar, mas o mesmo Jesus que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, foi o mesmo Jesus que disse: aquele que também quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome consigo a sua cruz e me siga. O ponto de equilíbrio: eu sei quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim. Eu dependo dele, eu preciso dele, mas eu não sou autossuficiente e eu não sou a pessoa que sabe de tudo, que comanda a minha própria vida. E é isso que essa geração infelizmente quer, está errando. É quando ela pensa que tem que ser guiada pelos seus próprios caminhos e pensamentos. Se eu estou com vontade, eu vou para a igreja. Se eu estou com vontade, eu oro. Se eu estou com vontade, eu adoro. Tem que adorar, tem que orar, tem que vir para a igreja mesmo sem vontade, porque você não levanta de madrugada muitas vezes para alimentar um filho porque está sem sono. Não, você levanta porque você tem responsabilidade e disciplina. Não é todo dia que você salta da cama e diz: meu Deus, estou sem sono, vou trabalhar. Mas acorda porque tem responsabilidade. Nós precisamos entender que a vida com Deus, ela tem que ser regida também por disciplina e responsabilidade. Quem não assumir o compromisso de ser em Deus aquilo que Ele deseja, jamais viverá o melhor. Porque Jesus, Ele disse lá em Apocalipse: ou você é frio, ou você é quente. Porque aquele que fica em cima do muro morno, eu vomitarei da minha própria boca. Decida quem você é. Pastor, eu sou um ser humano que tem falhas e defeitos. Jesus não te despreza por causa disso. Quando na parábola da grande ceia Ele chamou pessoas importantes, um disse: eu comprei uma herdade, estou cuidando do meu campo. Outro falou: estou de lua de mel. Mas Jesus chegou e disse: eu quero ver a casa cheia. Chamem os coxos, os paralíticos e os enfermos. Agora tem um detalhe: Ele veio para os doentes, veio, mas não para deixá-los doentes, mas para sará-los. Não importa como você vem, o que importa é como você sairá. Ninguém que anda com Deus continua do mesmo jeito, porque assim como Jesus disse: assim como eu sou um com o Pai, vocês serão um comigo. Se você crê que é assim, diga aleluia. Então a autossuficiência, o egocentrismo, onde você só pensa em você. Ninguém vai ficar casado com uma pessoa dessa, porque ela só está certa. Como esposa, só ela está certa. Como marido, só ele está certo. Numa política, ninguém ganha para essa pessoa, porque ela entra na briga e só ela está certa. Defendendo os seres humanos que são falhos também, por mais que sejam corretos. Até para falar de um líder, eu tenho buscado que Cristo seja manifesto através da minha vida. Mas eu não sou digno de idolatria.
A partir do momento que você me vê como essa figura, desconstrua, tenha honra, amor e respeito. Idolatria não, o centro é a palavra e Cristo. No dia que não for o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não vale a pena estarmos aqui, não vale a pena adorarmos, não vale a pena sermos quem somos. A palavra de Deus, ela não se fundamenta em cima das modinhas mundanas, em cima da cultura. É a cultura, é o mundo que tem que estar submisso a essa palavra, porque tudo passará, mas ela permanecerá, amém? Então Amazias, ele se achou o cara, aí ele mandou matar todos aqueles que mataram o seu pai. Por mais que seja aos olhos humanos algo chocante naquela época, matar pessoas que eram inimigos, por seu período da lei, tinha muitas vezes autorização de Deus. Hoje não. Mas até está escrito: não matarás. Já era na lei, já está nos 10 mandamentos. Mas as pessoas faziam isso como inimigos. Só que Amazias se vingou dos inimigos do seu pai, e não dos filhos. Ele não matou toda a família. Mas só que tem um detalhe: se alguém matou o pai dele, isso já foi um lado certo, poderia matá-lo também. Se alguém chega para fofocar de outra pessoa com você, pode ter certeza que a terceira pessoa é a pessoa que ela fofoca sobre você. E eu vejo muito isso, é porque eu não dou evasão. Eu sei de tudo sobre todos, eu sei de todas as críticas que existem em redes sociais e nas pessoas, e eu gostaria muito que fizessem comigo o que eu faço com elas. Eu não levo até elas porque não tem sentido e eu não quero magoá-las, mas eu escuto absurdos e chegam para mim prints de coisas absurdas. Agora eu proíbo, eu não dou lugar, eu não perco tempo com isso. Por quê? Porque o meu dia a dia é cuidar de vidas da minha esposa, das minhas filhas, é cuidar dos meus pais, é cuidar de mim, é pegar uma pessoa como eu peguei essa semana, que eu não posso mostrar, levei para o hospital, fiquei lá, porque a esposa não pôde estar. Se precisar trocar uma fralda de um senhor, eu troco. Eu estou evangelizando os bastidores de uma vida pastoral, ninguém sabe. Então eu não vou estar perdendo tempo com fofoca. Eu vou amar. Ah, mas estão contra o Senhor. Não tem problema, o que não me destruir vai me fortalecer. Deus sabe quem eu sou. Quem está perto de mim, que são vocês, é que conhecem o meu caráter, e é isso que me importa. Eu não estou à procura, Jesus não estava à procura de seguidores, ele estava à procura de discípulos. Então o que eu quero falar para você nesta noite é: presta atenção. Se algo você dá legalidade, se você dá legalidade à fofoca, você está permitindo que o mundo espiritual fofoque de você. Se você hoje faz algo contra uma pessoa, lá na frente vão fazer contra você. Como um homem que eu vi a mulher sofrendo, deixou a esposa por causa do adultério, apaixonado pela amante. Lá na frente a amante traiu ele com outro homem, e ele foi aquele que, eu não vou usar a palavra, pronto, pronto, e aí já foi. Então, meus queridos, aqui nós plantamos e nós colhemos. Então essa foi uma atitude certa. Segundo princípio, para evitar a destruição, mate o que ameaça te matar. Isso é forte. Fala para o seu irmão, diga: mate o que ameaça te matar. Por quê? Porque mataram o pai de Amazias, então lá na frente podiam matá-lo também. Você está brincando com fogo, você está brincando com uma situação. Às vezes eu levo tempo para poder ver alguma malícia, é da minha natureza. Eu sou ingênuo nesse aspecto. Eu não consigo enxergar o ser humano no seu pior, eu enxergo no seu melhor.
Quando eu vejo algo, eu digo, não, está atarefado, não, está isso, é outra coisa. Eu nunca acho o pior de uma pessoa, enquanto alguém diz, não, é porque é isso, é aquilo. Mas eu não busco olhar por essa ótica. Eu busco olhar pela melhor ótica possível, respeitando, amando e orando pela pessoa. Mas de repente, às vezes você está permitindo que algo viva, que ameaça a tua vida. Então, se aqueles homens um dia mataram o pai de Amazias, a qualquer momento poderiam matá-lo, sim ou não? Então comece hoje a dizer, Deus, eu estou me tratando, mas eu quero, minha mãe morreu com depressão, tal pessoa morreu disso ou daquilo, eu quero exterminar isso da minha vida, porque eu quero viver um novo tempo. Eu vi a minha família frustrada ministerialmente, deixando a igreja, e eu não quero ser do mesmo jeito. Segundo princípio, para evitar o aumento da destruição, é matar o que ameaça tirar a tua vida. Você já sofreu demais, você já passou por muita coisa. Não deixe mais que Satanás brinque com o seu coração, brinque com os seus sentimentos, e extermine aquilo que tenta te exterminar. Amém? E de repente, Amazias, ele alcança vitória sobre os amonitas. Aí é que o ego aumenta. Aí ele decide enfrentar o rei de Israel, Jeoás. Diga assim ao seu irmão, diga, não mexa com o que está quieto. Tem gente que na sutileza é provocador. Sim ou não? Eu vou falar uma coisa, não é ruindade santa não, porque ruindade é ruindade. Mas tem gente que tem um pinguinho de ruindade ali. E provoca na sutileza. E foi isso que Amazias fez mesmo sendo o rei de Israel, com Jeoás. Ele mandou uma mensagem dizendo, venha me enfrentar. Jeoás disse, rapaz, a soberba aumentou, tu está pisando no espinheiro. Manda a tua filha, manda um sacrifício, está tudo certo, fica em casa. Eu não quero confusão contigo não. Já basta as guerras da vida. Não entre mais em guerra que não tem necessidade de você entrar. Lute pelo evangelho, lute pela sua família, lute pela sua vida. Mas está entrando em guerra, onde no final você olha para a pessoa e pergunta, olha lá, ganhasse o que com isso? Você já se perguntou assim? Onde foi que você chegou? Onde foi que você conquistou? Onde foi que isso trouxe saúde mental? Ah, eu falo o que eu quero, falou, mas no final como é que ficou? Arrasada e arrasada. Por quê? Porque seu coração não é aquele. Falou no momento de raiva o que não deveria ter falado, fez o que não deveria ter feito, agiu como não deveria ter agido. Por que puxar guerra quando tudo está quieto? Deus não já está te abençoando? Continue na sua jornada de fé. Eu apelo para fulano de tal vir para a igreja, um dia ela vem, a poder na oração, a poder nos joelhos que se dobram. Você não está aqui em vão. A unção que você recebe é a unção que você leva. A unção que você recebe é a unção que você carrega. E onde você coloca a planta dos seus pés, como Isaac, podem entulhar os teus poços como for. Deus vai te fazer cavar novos poços. E onde você cavar, vai dar água. Eu fico pensando em Isaac. Cavava um poço, tinha confusão, entulhava. Uma pessoa doente interpreta assim, isso é inveja de mim, porque tudo que eu faço, a pessoa vem e bota defeito. Uma pessoa sarada, ela diz, não, a unção de Deus está sobre a minha vida. Por isso que Deus me confiou essa missão. E eu estou cavando poços, porque se essa pessoa cavar, não dá água. Mas pela misericórdia, eu não sei porque, se eu cavar, Deus ele faz gerar água. Ou seja, enquanto outros te perseguem, você está produzindo água para que eles possam beber. Isso é evangelho. Jesus alimentou a todos.
Pare com essa questão de vingança. Pare com essa questão de que veio até aqui. É como uma aposta. Você vai jogando, está ganhando. Depois começa a perder, e na tentativa de recuperar, você perde tudo. Em nome de Jesus, segure na perna do anjo. Diga: Deus, eu recebo essa bênção. O Senhor me deu. Esse marido é difícil, mas é meu marido. Essa mulher tem seus desafios, mas é a minha esposa. Essa família é difícil, mas é a família que o Senhor me deu. Em toda igreja tem defeitos, só muda de endereço, mas esse foi o lugar que o Senhor me plantou. Meu Deus, eu tenho limitações, eu tenho defeitos, mas uma coisa eu não tenho: é um coração arrogante. Eu não quero tudo para mim. O que eu quero é para abençoar pessoas. Quer ver Deus te dar sem parar? Chega no teu guarda-roupa, pega aquela roupa, pensa naquele amigo e vai presentear, como se você estivesse presenteando a você, porque melhor é dar do que receber. Paga o lanche para alguém, a satisfação e a alegria de poder servir alguém, e não é porque aquela pessoa pode ou não pode, é independente da posição social dela. Faça porque é princípio bíblico e porque você ama. Em nome de Jesus, não espere receber para dar, e não fique atrás de fofoca nem de briga. Você não é laranja de ninguém. Você é laranja de Satanás para estar guardando mentira? Se for para orar por alguém e aconselhar, sim. Mas por quê? Passa o dia, ó que fulana falou de tu. Minha irmã, pelo amor de Deus, não manda mais não. Fala comigo outra coisa. Não tire print do que ela falou, eu não quero saber. Blinde a sua mente, para que você não fique chateada com aquela pessoa, porque você é ser humano e você vai ficar. Hoje, qualquer natureza de pessoa que se aproxima de mim para me adoecer, eu não quero. Eu quero gente sarada que venha para curar. E eu sei que existem pessoas, mas chegar perto de mim, falaram de você isso e aquilo. Se for importante para que eu me defenda, amém, eu vou agradecer. Mas se for para me danificar, eu olho para tantos e digo: você não tem noção do que falaram para você, e eu nunca te disse, para não te entristecer como você está me entristecendo. Você não tem noção o que chega para um pastor. Até onde uma pessoa está nessa hora, que eu conheço, alguém está lá, e se eu desse a vazão, ela tira a foto dessa pessoa até em outra cidade e manda para mim: olha quem eu vi aqui, sua ovelha. É porque eu corto isso. Eu disse: cada um é livre. No dia que estiver na igreja, eu estarei de braços abertos para amar e para receber. Eu não tenho reserva com ninguém. Então pare, fala para o seu irmão, fala com fé, diga: pare de ser briguento. E desse jeito, na hora da briga você abre a boca, né? Fala para o seu irmão: quando não é briguento, é acuado. Qualquer coisa, fecha a cara, jurando que a sua cara fechada e de raiva vai chamar a atenção do mundo. Pelo contrário, vai precisar usar botox mais cedo. Então, em nome de Jesus, pare de buscar briga. Se achou tampa, Masias, vem. Essa igreja precisa estar unida. O reino dividido contra si mesmo não subsistirá, mas uma igreja unida, as portas do inferno jamais prevalecerão, porque o cabeça é Cristo. Se você crê, diga aleluia. Aí Jeoás disse: eu não quero contenda com você, mas já que você quer, então eu vou com tudo. Pronto. Israel enfrentou Judá e botou para correr Judá, e ele pegou Amazias e aprisionou. Foi ser soberbo, foi querer mexer no que estava quieto, foi querer guerra, se tornou um prisioneiro e ficou derrotado. E a Bíblia fala que Jeoás ainda chegou em Jerusalém e derrubou os muros. A sorte, a grande bênção é que Amazias não foi morto pelo rei de Israel, mas ele se tornou prisioneiro. O pior nível de destruição de uma pessoa
é quando ela se torna presa no seu próprio orgulho. É quando ela se torna presa na sua própria identidade. Não tem conversa que você tenha, não tem psicólogo, não tem psiquiatra que mude a mentalidade, não tem pastor, não tem oração. Tem que fazer uma oração forte. Muita gente diz: o que é oração forte? Minha filha, é oração da palavra. Orou com autoridade e poder, é oração forte. Mas tem gente, minha filha, você faz uma oração forte, mas a pessoa, ela está tão algemada, tão escravizada no seu próprio orgulho, que ela está presa. Por quê? Porque Jeoás prendeu Amazias, porque Amazias se achou tampa. Como evitar uma destruição maior? Evite a guerra, não vá para cima. Quando Judá estava sendo vencido, qual seria a de Amazias? Se redimir. Tem gente que numa quebra de braço, quebra o braço, desloca, mas não diz: me rendo, eu perdi, você tem mais força. Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Reconhecer a sua limitação e que você perdeu vai te fazer ganhar, vai te fazer voltar para casa. Aquele momento que Amazias começou a perder, esse é o último princípio. Se está perdendo, reconheça a perda e diga: Deus, me perdoe, mas me faça recomeçar do jeito certo. Se eu estou perdendo meu ministério, é unção. Se eu não estou chegando na igreja, não estou sentindo o que eu sentia, se eu não estou amando como eu amava, se eu não estou ardendo no meu interior como eu ardia, então algo está acontecendo comigo. Me perdoa, Pai, pelos caminhos que eu trilhei, pelas minhas motivações erradas, pelo que eu pensei, pelas vezes que eu postei, pensando, Senhor, em mostrar para o mundo que tudo estava bem quando não estava. Meu Deus, me perdoa, porque eu agi com essa pessoa assim, porque eu achei que era capaz de enfrentar, mas o Senhor me mostrou o quanto eu sou frágil. Paulo disse: eu tenho um prazer nas injúrias, nas fraquezas, nas perseguições, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. São esses que Deus vai levantar nessa geração. São esses que se sentem fracos, pequenos, não porque se menosprezam, mas porque dependem de Deus. Porque a palavra diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas, nem ali aquele que tem força na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e em saber que eu sou Deus. Sabe por quê? Deus usou o apóstolo Paulo, porque ele disse: de todos vocês, eu sou o maior dos pecadores. Eu estou tendo cuidado comigo, para que eu não seja canal de Deus para ganhar vocês e termine me perdendo. Às vezes você tenta ajudar alguém, você mostra o caminho a alguém, e você acaba se perdendo na sua própria identidade, porque você absorveu tanto a vida de uma pessoa, e a sua responsabilidade era ajudar e orar, e não assumir a identidade dela. Quando Deus está tratando com alguém, você tem que deixar Deus tratar. Ele é pai, Ele sabe como vestir, Ele sabe como trazer o filho de volta. Quem convence é o Espírito. Agora ame, ore e faça a sua parte, mas não assuma uma identidade que não é sua. O peso está grande porque você está querendo fazer aquilo que Deus não está te pedindo para fazer, e você está cansado e cansada por isso, e diz: Deus, eu não suporto mais. Deixe Deus trabalhar no coração de quem você ama, deixe Deus trazer de volta.
no tempo certo, na hora certa, tudo vai ser alinhado, porque aqueles que esperam no Senhor, vamos anteceder aqui o texto, aqueles que não esperam, eles correm e se fadigam, eles caminham e se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se você crê que esse é o nosso Deus, diga aleluia. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu escutei uma coisa de um homem de Deus que é um amigo e irmão do Jonathan. Ele disse: eu sei perder. Ele sabe o que eu estou falando, né? Em situações, né, Jonathan, que a gente brinca: pastor, eu sei perder. Quer um jogo, beach tênis, quer conhecer o crente, está lá no futebol, reconheça, meu irmão, que naquele dia você não jogou bem, o irmão jogou melhor do que você, por isso que ele fez gol. Reconheça que naquele dia, realmente no videogame, tem gente que sabe batendo de frente com raiva. Não, a pessoa jogou melhor do que você. Jogou dominó também, ali estava brincando, só se escondeu pedra, né? Roubou, aí vai ter com Jesus, e Jesus com ele. Mas é conhecer que você perdeu, poderia não ter levado à prisão de Amazias. Se todo Judá conseguiu voltar para casa, mesmo derrotado, ele conseguiria também. Mas ele foi aprisionado, porque ele continuou orgulhoso até o fim. Como evitar uma grande destruição? É aceitar que em alguma área você perdeu. Mas Jesus, ele disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. E talvez você tenha chegado aqui nesta noite dizendo: meu Deus, eu perdi tanto. Tantas coisas aconteceram. Mas hoje o Senhor está te restituindo, minha irmã, aquilo que você perdeu. Ainda em julho Deus está trazendo de volta, e não vai ser na força do seu braço, vai ser através de uma ação do próprio Deus. Ele vai convencer esse coração que você ora por ele, que você sofre, e Deus vai trazer de volta. Podem subir para o altar, meus lindos. Irmã, você que está de óculos, você carrega uma enfermidade no seu corpo, como consequência de uma enfermidade emocional. Machucaram tanto você, que as lesões, as taxas, tudo que está desordenado hoje no seu físico, é consequência do teu sofrimento emocional. E Deus diz: do alto da sua cabeça, à planta dos seus pés, eu estou te curando nesta noite. Eu profetizo e declaro em nome de Jesus que o seu fim não será o fim de Amazias. Quantos creem aqui que Deus está provendo um grande livramento, que Deus está nos levando a um tempo de vitória, que ainda que venham fracassos, ainda que venham limitações, nós estamos aqui para dizermos: Deus, põe um fim nessa grande destruição, porque a palavra diz, o salmista declarou: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança, ele põe um termo na guerra. Se você crê que esse é o Senhor, aplauda lindamente o seu nome. Não perca tempo não, meu irmão, com fofoca, com disse-me-disse, com prints do inferno. Não perca tempo com inimizade não. Se tiverem algo contra você, não tenha contra a pessoa não. Ame a pessoa, ore por ela e não exponha. Estão falando de mim, não tente se defender, deixe que os frutos falarão. Pare de buscar briga. Só há uma forma de evitar uma destruição maior: é você ser humilde como Jesus, santo como Jesus, santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, manso como tu, simples como tu és,
simples como Jesus, apenas como Jesus, que foi chamado de Beelzebul, de príncipe dos demônios, mas que não parou a sua missão, amou os seus discípulos até o fim. Então, enquanto eu viver, eu vou dizer para você: ame. A guerra não é o caminho correto. O caminho correto é o caminho da paz, da pacificação. Você pode discordar de muita coisa, ninguém é igual, como também as pessoas discordam de você, mas isso não nos faz inimigos e não nos faz opostos. Você concorda comigo? Eu posso ser um com você, mesmo sendo diferente de você. Amém? Deixa eu falar uma coisa que eu sempre falo: eu amo vocês, meus lindos.